Olá pessoal, tudo bom? Beleza, beleza, beleza? Bom dia aí a todos. O tema do nosso vídeo hoje é a fé crescendo em nós. Então, se você gosta desse tema, se você gosta do assunto, gosta de estudar a Bíblia, então vem com a gente porque vai ser muito legal, você vai gostar demais. O tema é a fé crescendo em nós. Mas antes da gente continuar, quero deixar aí um abração para todos os inscritos, muito obrigado, tá? Por ser um inscrito aqui no canal, por estar caminhando aí junto com a gente. Espero que os vídeos possam estar agregando na sua vida espiritual, beleza? Aqui embaixo eu deixei um link de um devocional, sim, para você que quer fazer um devocional, que quer ter um aprofundamento, tá bom? Tem um link aqui embaixo, é só você ler toda a descrição que você vai encontrar ali o vídeo. E todas as informações também ficam aqui na descrição, beleza? Então, sem enrolação, não vou nem pedir like agora, vai ficar tudo pro final, tá bom? Porque o interesse é que vocês possam ter aí a fé enriquecida. Então, vamos lá, tá bom? Fé, o nosso crescimento, o crescimento da vida cristã. Então, nós vamos entender primeiro o que é a fé e nós vamos estudar dois textos. Nós vamos estudar Hebreus 11 e nós vamos estudar também Salmos 1. E ali a gente vai perceber como que essa fé cristã, ela vai crescendo em nós. Beleza? Quem tá ansioso? Então vamos lá comigo lá, tá bom? Presta bastante atenção. Se tiver aí com seu caderninho, com caneta, prepara aí para fazer as anotações. E é isso, vamos lá. Em Hebreus 11, fala algo muito interessante, que a fé é um firme fundamento das coisas que nós não vemos e uma convicção de coisa que nós esperamos. Em Hebreus 11 também fala que pela fé, os heróis da fé, eles chegaram a esse patamar de heróis da fé, graças à fé. E também em Hebreus 11, 6 fala assim que aquele que pede, é necessário que ele creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, que Deus dá presentes para ele. Então vamos lá, vamos entender primeiro a fé, para depois a gente conseguir entender o crescimento dessa fé. Então é isso. A fé, ela é construída através de crenças, de recordações, de experiências. Então, toda a nossa fé é baseada nas nossas experiências, naquilo que nós temos como crenças. Colocando tudo ali num caixotinho, é a mesma coisa de falar que são as nossas crenças, a nossa cultura. Isso. Toda a nossa cultura, ela é construída em cima das nossas experiências. Tem até uma aula que nós damos aí nos cursos de missões que se chama Cosmovisão. E na aula de Cosmovisão, a gente fala sobre a diferença de se estudar a Bíblia na sua cosmovisão, ou seja, na sua cultura, na sua forma de enxergar o mundo, e estudar a Bíblia na cosmovisão bíblica, na estrutura de Deus, enxergar o mundo. Então, a fé ela é construída pelas nossas experiências. Quais tipos de experiência? Experiência com pai, com mãe, com professores, com amigos na escola, com tios, avós, primos, com coleguinhas, entende? Se for criança, se for adulto, com amigos e companheiros ali de trabalho. Então, as crenças, elas vão sendo construídas a partir das experiências. Por isso que uma pessoa que passa por uma situação de uma crença ruim, eu vou usar a palavra crença ruim para não usar outra palavra para o YouTube não atrapalhar o nosso vídeo, o alcance dele, entende? Mas você vai entender. Uma experiência ruim, ela gera alguns problemas na cabeça da gente, entende? Ela gera medo, insegurança, todos os derivados, você sabe quais são os derivados. E da mesma forma, uma crença boa também gera lembranças, recordações boas, né? Sentimentos bons. E a nossa fé parte dali. Por exemplo, a pessoa que teve um patrão ruim, que não pagou direito, que enganou, que abusou no sentido assim, deu muito trabalho e pouca remuneração. Quando a gente vai arrumar um outro emprego, o que a gente pensa? Nossa, eu não quero um patrão ruim daquele jeito, não. Estabelecer uma crença, percebe? E a gente vai andando por esses tipos de fé. Fé baseado naquilo que nós vemos, nas nossas experiências. Então, o que o texto de Hebreus propõe pra gente é o quê?
é de ter uma fé que ela não se baseia em uma experiência externa, que não se baseia em uma experiência externa, mas que sim baseia em uma experiência profunda e pessoal ali com Deus. Então, beleza. Entenderam a questão de Hebreus? Por isso que é necessário nós crermos que Deus existe e que Ele dá presente para aqueles que o buscam. Por quê? Porque nós não conseguimos ver Deus. Deus é Espírito, entende? E Ele habita em uma luz inacessível. Nós não podemos acessar Deus com o nosso entendimento, no sentido com o nosso corpo físico. Só a nossa mente que pode observar a obra de Deus e ali tirar princípios, valores e tal. Então, nós precisamos acreditar. Então, a fé cristã, ela parte desse princípio. Acreditar. Acreditar que Deus existe. O Pai existe. Ele é real. Por mais que ele não esteja ali em um objeto, percebe? Em uma imagem, nada disso, mas ele existe, beleza? E isso no devocional que eu deixei para você aqui embaixo, você vai ver isso, tá bom? Você vai aprender mais sobre esses assuntos. Então, o que acontece? O primeiro ponto é acreditar que Deus existe. O segundo ponto é acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. Aí entra toda essa questão. Com a mente humana é impossível crer que alguém ressuscitou, entende? Então precisa ser uma fé muito maior do que a fé dos olhos, aquela fé que é construída com as experiências humanas. Então aí nós precisamos de uma experiência sobrenatural, um toque de Deus, para crer que Cristo morreu na cruz e ressuscitou por nós. Tem até uma passagem que Jesus prega ali uma palavra dura e alguns discípulos começam a sair, e aí Jesus fala com os 12, e vocês não vão embora? E aí Pedro, para onde eu irei se só tu tem as palavras de vida eterna? E aí Jesus fala isso com ele, que ele só fala, que ele só conseguiu perceber isso por causa do Espírito Santo. Então, de novo, é uma fé sobrenatural, porque nós não vemos pessoas ressuscitando. Então a gente precisa acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, sim, e que hoje ele vive. E aí nós baseamos a nossa fé nisso. Então a fé cristã, ela é baseada na existência de Deus, Pai, e na morte e ressurreição de Cristo pelos nossos pecados. Todo o resto que as pessoas falam é balela, é falácia, percebe? Para a fé cristã, você não precisa ser rico nem pobre, você não precisa ter sucesso ou fracasso, nada disso. Isso aí são bônus, como fala em Mateus 6:33 adiante. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o sucesso, ele vai ser acrescentado depois, mas ele não é uma base para falar que a pessoa tem ou não fé. Entende que a fé dela está crescendo. Então esses dois pontos, Deus Pai existe e Jesus, Cristo, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Partindo dessa fé, partindo que você tenha essa fé, se você não tem, repense nessa fé e entenda bem esses pontos. Os 4 evangelhos falam muito bem ali da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição dele. Então, beleza, agora a gente parte para Salmos, Salmos 1. Lá em Salmos 1 fala assim, Então é isso, Salmos 1 fala o quê? Bem-aventurado o homem que não pega conselho com os ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E serás como árvore plantada do lado de rios, que dará os seus frutos na estação própria, e as folhas não murcharão, e tudo quanto ele fizer prosperará. O que esse texto está falando? Que agora que eu tenho a fé que Deus Pai existe, e que Cristo morreu e ressuscitou por mim para que eu fosse reconciliado com Deus Pai, agora eu posso pegar conselhos diretamente com o Espírito de Deus, com Deus Pai. Como? Meditando na lei dele dia e noite. Aí vai entrar o estudo da Bíblia, oração, jejum, sabe? Tempos de reflexão, de devocional, talvez também a ida
em grupos de estudo da palavra, da Bíblia. Se você tem uma igreja que você congrega, a ida aí nos cultos que você assiste com o seu pastor, participar da escola dominical, dos estudos bíblicos. Tiago, eu não tenho uma igreja. Beleza, mas um estudo bíblico na sua própria casa, com a sua família, com amigos que gostam também de estudar a palavra, entende? Por quê? Porque pegando o conselho diretamente com a palavra, com a lei do Senhor, você vai começar a selecionar suas decisões. E aí vai vir aqueles bônus lá que eu falei, entende? Das coisas serem acrescentadas. Porque você melhorando as suas decisões, você também melhora os seus resultados, entende? Se você erra menos, você naturalmente tem menos consequências ruins. E se você acerta mais, você tem consequências boas numa quantidade maior. Então a sua vida fica cada vez mais abundante. Entende? Então o crescimento da vida cristã, ela se baseia nisso. Em crer que Deus Pai existe, em crer que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados e nos reconciliou com o Pai, e não pegar conselho com ímpio, pegar conselhos na palavra de Deus, pegar conselhos estudando as Escrituras, ter aí momentos de estudo da Escritura pela manhã, quando acorda, de noite antes de dormir, ao longo do dia. Tiago, ninguém tem tempo. Tem sim. Ler a Bíblia aí por 5 minutinhos, é possível, sim, é possível. Percebe? E depois de ler, projetar ela em oração. Quando for orar, não orar a sua vontade, mas orar as Escrituras. É fundamental memorizar. É necessário projetar a palavra em oração. Para o cristão crescer no relacionamento dele com Deus, é necessário a gente parar de orar as nossas vontades. A Escritura fala assim, que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, segundo os nossos desejos egoístas, entende? Então a gente precisa aprender a orar a palavra, orar a Escritura, orar a vontade de Deus para nós. Então beleza. Estou estudando a palavra, estou orando a palavra. Agora eu começo a jejuar, sim, e fazer momentos de consagração. Para quê, Tiago? Porque quando eu jejuo e quando eu me consagro, eu separo um tempo especial para estar com Deus. E isso mostra para minha mente o quanto eu amo Deus, o quanto eu quero ficar perto de Deus. E aí a minha mente começa a ressignificar tudo que eu estou estudando na palavra e que eu estou orando. Para quê? Para pôr na prática. Para virar um hábito, para virar um hábito corriqueiro do dia a dia. E assim eu vou alcançando o crescimento espiritual e o pecado vai ficando cada vez mais longe, mais longe, mais longe de mim. Por quê? Porque eu internalizei a Escritura em oração e em hábito, em prática. Hebreus 12 fala isso. Não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. E esse é o culto agradável a Deus, o culto racional, entende? Ele fala, apresentai-vos os vossos corpos como um sacrifício vivo, entende? É isso que Hebreus está falando. Então, quando você passa por esse processo, que também é narrado em Timóteo, no livro de Timóteo, no capítulo 4, entende? Lá fala que a santificação, ela vem pela palavra e pela oração. Então, quando a gente jejua a palavra e a oração, a gente jejua e fica ali estudando a palavra e orando e buscando o Senhor, a gente internaliza isso no nosso subconsciente. Lembra que no comecinho eu falei que existe duas linhas que a nossa mente anda, a do subconsciente e a do consciente. Então, com o jejum e a oração, você coloca no seu subconsciente, no seu coração, todas as verdades de Deus estudadas na palavra. Isso vai virando um hábito e vai te transformando e te mudando. Beleza? Então espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo, desse tema, a fé, o crescimento da fé cristã, como que ela funciona. Se você gostou, deixa seu like aqui pra gente, tá bom? Se inscreve aí também no canal, deixa comentário, tá? Porque ajuda muito o YouTube espalhar esse vídeo. E não se esqueça, tem o devocional aqui embaixo, para quem quiser tá fazendo um devocional diário e tá caminhando aí com Deus de forma mais profunda, usando um material, um devocional, é só ir lá no link, clicar e adquirir o seu. Beleza? Então deixa o like aí pra gente, tá bom? Grande abraço, tá? Vai lá no devocional também e adquire o seu, tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe.